Bom, vamos mudar de assunto, um assunto que tomou conta do noticiário desde a última sexta-feira, que foi o resgate trágico, né? A tentativa de resgate, agora o resgate do corpo, né? Da Juliana Marins, uma jovem de 26 anos, publicitária, que estava como mochileira, né? Ela estava desde fevereiro como mochileira, viajando o mundo, e ela resolveu fazer uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. Foi exatamente lá, no topo lá do monte, que ela sofreu uma queda. E desde então, né, desde essa queda, começou-se esse dilema de como que se faz um resgate numa região de vulcão, uma região de dificílimo acesso, onde há muitos turistas, porque mesmo com o acidente o parque não teria sido interditado, os turistas continuaram fazendo essas trilhas. E aí nós fomos pedir, gente, um apoio do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, primeiro para falar sobre riscos, né, de esportes como esse, de atividades turísticas como essa, o que a gente precisa de se atentar, quais são os limites também do ser humano, e como que é um trabalho de resgate desse, se uma ocorrência dessa tivesse acontecido aqui no Brasil, no Espírito Santo. Pois é, gente. Aqui no estúdio comigo já está o capitão Guilherme Schultz, ele é do Corpo de Bombeiros aqui do Espírito Santo. Guilherme, que já esteve comigo aqui em uma outra oportunidade. Era uma tragédia também, né, Guilherme? Meu bom dia para você. Bom dia. Vocês tinham acabado de chegar dos resgates do Rio Grande do Sul. Isso. Na época a gente conversou sobre isso. Né? Isso. E o Guilherme já esteve também, gente, nos desmoronamentos das enchentes de Petrópolis, né? Isso. Guilherme tem muita experiência para resgates em lugares difíceis e aceitou o meu convite de participar aqui conosco. Perguntas abertas aqui através do nosso número de WhatsApp. Guilherme, bom dia. Como é que você enxerga todo esse cenário aí que acabou resultando, né, da demora no resgate e na morte da Juliana? Trágico, né? Assim, a gente aqui do Brasil, acho que todos nós, né, bombeiros e a sociedade em geral, ficou comovida com a situação, né? Então, assim, a gente até tenta fazer comparativo, né, se esse final teria sido o mesmo aqui no Brasil, né, mais particularmente no Espírito Santo, ou seria diferente por ser lá na Indonésia. Então, assim, a gente, por essa semana, né, a gente ficou discutindo muito isso daí, né? O que a gente poderia ter feito de melhor, o que eles poderiam ter feito de melhor, até como estudo de caso, para a gente evitar futuros desfechos como esse, né, infelizmente. Uhum. Acertos e erros dessa tentativa aí de sem sucesso do resgate dela em vida? Então, assim, é difícil a gente precisar porque a gente não esteve envolvido na parte, né, de planejamento e do resgate e tudo mais. Mas, assim, a gente entende que houve uma desorganização, né, da equipe de resposta, sim, tanto dos guias quanto dos resgatistas lá. Então, assim, percebe a princípio um despreparo por parte dele, tanto de técnica quanto de equipamento. A corda curta, no primeiro dia de tentativa. Eles não tinham cordas adequadas para os resgates ali, né? E há soluções, há outras maneiras de a gente estar resolvendo esse tipo de situação, né? Pelo menos se fosse aqui no estado, certamente a gente teria conseguido resgatar ela antes. O que vocês usam tradicionalmente aqui para resgates? Era um declive, né? Isso, é um declive. A gente usa basicamente os equipamentos de salvamento em altura, que é cordas, descensores, mosquetões, às vezes um tripé para fazer algum desvio, para poder achar uma descida melhor ali num determinado local. São basicamente equipamentos de salvamento em altura, juntamente com a habilidade ali do operador, da equipe, fazendo todo o trabalho integrado para conseguir realizar o resgate. Né? Nesses dias, né, o que o governo da Indonésia diz? Que eles foram prejudicados pelo vento, pelo tempo, pela neblina, né? O quanto isso dificulta vocês enxergarem uma vítima, se aproximarem dela? De fato, essas intempéries, principalmente em regiões altas, né? No caso lá, vulcão, né? Aqui também a gente tem alguns picos que eventualmente estão nublados e muito frio. É complicado pelo fato de dificultar ali toda a operação em si, né? Ela é arriscada tanto para a equipe de salvamento, né? Mas só que muito mais para a vítima. Então, assim, apesar de ser perigoso, a gente é preparado para estar naquela situação. Então, assim, o que eu asseguro da nossa parte aqui, caso a gente tivesse que sustentar lá 3, 4, 5 dias, sempre teria equipe lá disponível. A gente não regressaria, tendo em vista que a vítima está numa situação pior do que a nossa. Então, assim, se ela está naquela situação, como que uma equipe preparada não vai estar junto? Então, assim, eu digo da expertise que a gente tem aqui, a gente tem recursos para fazer salvamentos, inclusive, maiores do que esse, né? Com mais cordas. E, assim, infelizmente, né, aconteceu lá. Fosse aqui, a gente até falou, tem
tem tempo ainda de pegar um avião, ir lá e tentar ajudar, porque a gente fica instigado, né? A gente tem competência de poder estar fazendo, né? Mas a gente não consegue fazer isso sempre, né? A gente fica só nessa que a gente poderia ter feito, né? Pode haver essa colaboração internacional? Eu acredito que sim, né? Então, assim, talvez não cabe a mim, né, decidir isso, mas talvez a sensibilização de governo, alguma coisa assim, para às vezes colocar à disposição equipes brasileiras, né? Equipes não necessariamente brasileiras, né? Equipes mais próximas, técnicas, mais próximas em caso de situação desse tipo, para poder ser mobilizado, né? Para poder tá efetuando o resgate, né? Porque pelo menos 4 dias demoraram para poder tirar, assim... Eu acho que o pai dela saiu do Brasil. Então, até a geopolítica não contribuiu com a chegada do pai, né? Porque ele chegou no meio do conflito, do ataque, né? Do Irã a Israel. Os aeroportos foram fechados, ele estava tentando uma conexão em Dubai para chegar à Indonésia. E teve que haver um acordo, né? Para que ele pudesse embarcar. Sim. Mas assim, só para a gente analisar o delay, né? Então, assim, as pessoas saem do Brasil mesmo com, às vezes, algum problema no trajeto, a gente consegue chegar e ainda às vezes executar o salvamento. Como vocês são treinados para esses resgates em altura? São todos bombeiros alpinistas? Não, olha só, a gente faz o curso, a gente tem curso de formações que a gente entrega um preparo básico, assim, para as equipes de salvamento atenderem ocorrências em tese um pouco mais tranquilas. Mas nós temos na corporação profissionais especializados, que fazem curso de especialização, ficam 7, 8 semanas dedicados à atividade de salvamento em altura, que a gente sempre emprega nesse tipo de ocorrência mais complexa. Inclusive, a gente está fazendo um curso agora, acho que está na 6ª semana do curso, de especialização em altura, que basicamente são esses profissionais que vão nessas ocorrências mais complexas. E onde vocês testam isso aqui no Espírito Santo? A gente testa em prédios, em cenários diversos, né? Que a gente não sabe onde vai ser a ocorrência. Então, em prédios altos, em montanhas, ambientes, como é que a gente fala? Ambientes mais rústicos, né? Pedras, montanhas, prédios altos, todo ambiente complexo que pode acontecer alguma atividade de salvamento em altura. A gente precisa de usar nossos conhecimentos, nossos equipamentos, né? E tudo mais. E, Guilherme, dá para você se aproximar da vítima e entregar uma água, entregar um primeiro socorro ali, mesmo que você não consiga tirá-la do lugar? Com certeza. O nosso modo de trabalho, basicamente, a gente envia o primeiro socorrista, que a gente garante o acesso precoce à vítima. Esse é o nosso protocolo. Então, naquele momento, ele vai chegar, vai levar aquela assistência inicial para a vítima, vai fazer um APH se eu preciso, mobilizar. O que é PH? APH, atendimento pré-hospitalar. Às vezes ela está lesionada, então ela já vai mobilizar. Ela devia estar fraturada ali, né? Que sim. Então já faria essa mobilização, já levaria alimento, água, às vezes manta térmica, né? Para questão de hipotermia. Também estava sem um agasalho, né? Ela estava com a roupinha, eu acho que era um short, uma camisetinha de trilha. Ela não estava preparada para aquilo, né? Para a noite fria. A própria região ali é calor dia e frio intenso à noite. Exatamente. Né? Esse tipo de ambiente é sempre assim, ou muito calor ou muito frio. Então ela não estava preparada para passar a noite ali, muito menos noites, né? Como ela ficou alguns dias. Então assim, a gente faz esse atendimento precoce enquanto a gente está fazendo esse primeiro socorro à vítima. Nós temos equipes em cima preparando ali todo o sistema de descida para a gente poder descer depois o resto da equipe para poder fazer a ascensão dela com segurança de uma forma adequada. Eles usaram drone para tentar localizá-la? Essa é uma estratégia correta? A gente tem aqui também e a gente sempre utiliza, né? Para poder direcionar, né? Verificar como é que está a questão da vítima, né? Direcionar a melhor rota de descida. Sempre uso também. E uma outra coisa também é o helicóptero, né? Eles tentaram, acho que na 6ª mesmo, um helicóptero que não conseguiu se aproximar. Sim. Como que é essa? E como que o helicóptero chegaria? Vocês teriam que pular do helicóptero para tentar... Então, assim, eu não sou expert em helicóptero, mas a gente trabalha integrado às vezes, então a gente tem um pouco de conhecimento. O helicóptero, ele é uma ferramenta extraordinária, né? Para poder efetuar alguns tipos de resgate. Só que há relatos de piloto que essa aproximação próximo de pedras, de laje de pedra, o fluxo de ar ali, ele é muito perigoso para a aeronave. Então, nem sempre é possível a aeronave se aproximar muito. O que é feito muitas vezes é a aeronave plana em cima e um socorrista desce num cabo, numa corda, com um cesto, e aí ele consegue realmente acessar a vítima e
levar ela, içar, né, e tirar para uma região segura. Muitas das vezes, operações aqui, que a gente tem que fazer, às vezes, resgate de parapentistas em pedra, que é a situação muito complexa, a aeronave, graças a Deus, ela consegue fazer esse tipo de salvamento, que acho que seria similar ao caso lá da Juliana, né? Da tua opinião, né, se ela tivesse sido se acidentado no Brasil, como que seria isso? Assim, da nossa parte teria aqui morrido? No Brasil e no estado, assim, difícil a gente falar, mas a gente teria feito tudo para não acontecer. Então, assim, a gente acredita que não teria, pelo fato do delay. Então, assim, dificilmente a gente demoraria tanto tempo para poder efetuar aquele resgate. E outro ponto que a gente estava conversando antes, da questão do acompanhamento ali, né, da assistência àquela vítima. Então, assim, lá a gente percebia que as equipes iam e não conseguiam, retornavam e tudo mais. Aqui eu garanto que, enquanto a vítima estivesse naquela situação, teria equipe de bombeiro dedicada e preparada, tentando efetuar o resgate 24 horas por dia. E a aeronave disponível, que ia tentar de todas as formas também poder auxiliar para a gente, né, tentar, né, um resultado diferente, né, mais feliz do que aconteceu com ela. Né? É até a pergunta de um ouvinte aqui, né? Se na tua opinião houve negligência ou falha? Então, é difícil a gente confirmar, né? Assim, é muito fácil de fora ficar apontando erros e tudo mais, e julgar. Então, assim, eu digo da nossa experiência aqui, da nossa expertise com esse tipo de ocorrência. Então, assim, eu não sei, às vezes eu prefiro não opinar, né? Porque é melhor falar do que a gente sabe, do que a gente vive aqui. Então, assim, da nossa parte aqui, ela teria certamente uma assistência muito melhor do que ela teve lá. O Marco, ele diz o seguinte: um drone é capaz de levar um alimento, um cobertor? Suporta isso? Hoje a gente tem drones que são mais robustos, que conseguem levar de fato, às vezes, alimento, água. Assim, a gente no bombeiro não tem hoje, mas assim, tem no mercado, inclusive a gente pode até tentar adquirir mais para frente, porque a gente vê que é necessário, às vezes a gente não chega, mas o drone leva uma sobrevida ali para aquela vida, naquela situação, seja água, seja alimento. O Eliseu, outro ouvinte, está falando até de levar água e um rádio de comunicação para ela. Com certeza, um rádio, uma jaqueta, alguma coisa para dar um conforto até a equipe chegar, né? E certamente estaria fazendo de tudo para poder acessá-lo o quanto antes, né? Sem dúvida. Agora, vamos dar as orientações, assim, é turismo, é esporte, né? E tem gente que junta os dois, Exato. Né? Esse turismo de aventura. Era uma trilha, é um parque, né? Ou seja, assim, essa trilha existe oficialmente, ela não estava se enveredando a algo, tinha até guia turístico, né? Sim. Algo que ela teria tirado ali da cabeça dela, né? Então, o que a gente faz, Guilherme? Eu vou fazer uma trilha em um lugar que é de risco. Sim, então, assim, a natureza, ela é maravilhosa, mas ela também é perigosa. Então, assim, sempre que a gente for adentrar num ambiente remoto, ambiente de mata e tudo mais, a gente tem que estar planejando o que vai ser feito ali, né? Então, é importante a gente estar planejando, né, alguns tópicos ali. O percurso, que percurso que eu vou fazer, qual que é o grau de dificuldade, se eu tenho capacidade técnica e física para estar fazendo aquele percurso, o tempo estimado, previsão, a trilha de 6 horas, é uma trilha de 8, para avisar a questão para a família, para tudo mais, se eu não aparecer, alguma coisa aconteceu, né, então me procurem, alguma coisa assim. Para isso a gente faz o planejamento de tempo, né, e dos riscos envolvidos daquela trilha específica. Então, eu tenho uma trilha, determinada mata, eu tenho determinados riscos, tem mata que tem mais incidência de animal peçonhento, que é mais íngreme ou não que outros, então a gente tem possíveis quedas, traumas, lesões, encruzilhadas. Então, assim, é importante a gente estar sempre planejando, né? Outro ponto importante também, como foi o caso lá, né, de uma área mais remota, somente montanhas, a gente tem essa amplitude climática muito acentuada, então, hora é muito frio, hora é muito calor, isso pode gerar hipotermia, hipertermia. Então, assim, é importante a gente estar preparado para as duas situações. Questão de equipamentos, é importante a gente levar mochilas adequadas, estar com vestimentas adequadas, água, alimentação, kit de primeiro socorro mínimo ali, né, para se manter, apitos, lanternas. Porque, assim, às vezes a gente, não vou precisar porque eu vou fazer durante o dia, mas isso ou porque eu tenho um guia que é experiente. Não, excelente, né? Isso é importante, que eu ia até comentar. Sempre que possível, vá com um guia. É uma pessoa ambientada, está acostumada com aquele ambiente, mas nem sempre a gente vai. Então, se não for com guia, é
obrigatório praticamente ir em mais pessoas. Que assim, caso aconteça alguma coisa comigo, né, eu tenho outra pessoa ali para pedir socorro, achar algum lugar com sinal e orientar para o nosso salvamento. Então, assim, é basicamente isso, assim, orientações simples, né, mas que são importantes e podem realmente garantir uma condição de espera melhor. Porque, assim, de qualquer forma, a gente tem equipes, né, 24 horas de prontidão aqui no estado, prontas para atender. Então, assim, a gente tem aeronave disponível, a gente tem equipes, a gente tem todo o recurso, todo o aparato de suporte para esse tipo de situação. Qual é a região aqui no estado de mais difícil socorro para você, no teu ponto de vista, Então, Guilherme? a gente tem duas que eventualmente a gente tem ocorrências que são mais turísticas, né? Que é o Mestre Álvaro ali, né? Aquela trilha, que eventualmente a gente tem... Alguém se perde ali, alguém se lesiona, então a gente... de vez em quando envia bombeiros, né, para poder fazer salvamento, aeronave, drone, cachorro que a gente usa também, né, quando a pessoa se perde na trilha. E outro ponto que eventualmente a gente tem também é na região do Caparaó, ali no Pico da Bandeira. Então ali eventualmente a gente tem as mesmas, como o ambiente é similar, né, então a gente tem de vez em quando ocorrências ali. E o Caparaó ainda pior quando frio, né, então se a pessoa se perde ali e entra na noite, principalmente nessa época agora, então, assim, ela passa um aperto. Então, assim, mas a pessoa tem que ter certeza de manter a calma, né? A gente não tem registro, né, de mortes em resgates. Graças a Deus, não. Mas a gente tem ocorrências que a gente foi, de fato, e conseguiu, né, não conseguiu resgatar, graças a Deus, e não ter esse final trágico como aconteceu lá. Mas, assim, é manter a calma, se perder... Não deslocar para direções incertas, mantenha ali praticamente porque quanto mais incerto eu vou, mais eu desvio da trilha, mais difícil eu fico para ser encontrado. E acionar o corpo de bombeiros sempre o quanto antes. Quanto antes acionar, mais cedo vai chegar a resposta e ela vai estar ali trabalhando 24 horas, /7, igual a gente fala, né? Até encontrar a pessoa ali e efetuar o resgate. Guilherme, eu queria te agradecer, viu, pela sua gentileza aqui conosco. Muito obrigada pelas dicas. Disposição, eu que agradeço.